Passou? Bom. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa mãe tão preciosa que é a nossa nação. E esse ano é um ano muito importante. E nós precisamos cuidar bem dessa mãe. Cuidar bem dessa mãe. Essa mãe tem sido muito maltratada. E nós, como povo de Deus, porque é um desafio na palavra de Deus para mim e para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, Deus quer sarar o Brasil. Quantos creem que Deus ama o Brasil? Deus ama o Brasil. E o diabo tem ódio por essa nação. O diabo tem ódio. O desejo dele é matar, roubar, destruir. Ele quer ver essa nação no inferno. Esse é o desejo do inimigo. Nós não podemos permitir com que isso aconteça. Eu fico assim, constrangido com algumas situações que eu me deparo durante a trajetória da vida. Algumas delas eu já expus aqui para vocês, algumas histórias, né? E algumas semanas atrás, nós tivemos aí a perda de um dos maiores esportistas do Brasil de todos os tempos, né? O Oscar Schmidt. Ele falece com 68 anos, insuficiência cardíaca. E aí, então, o que nós podemos aprender com esse homem aqui? Ele foi um ícone. Olha quantos pontos ele fez na carreira. Alguns entendem que pode ser um pouquinho mais, chegando perto de 50 mil pontos na carreira. Ninguém pontuou mais do que ele, a não ser o LeBron James, porque o LeBron James não para de jogar, irmãos. Ele está com mais de 40 anos, está jogando, está na quadra. Então ele não para de jogar, vai só fazendo ponto. Mas até o LeBron James ultrapassar ele era o maior pontuador, não era lá da NBA dos Estados Unidos, era do Brasil. O maior pontuador do mundo no basquete era nosso brasileiro, o Oscar Schmidt. Ele foi, e ainda continua sendo, né, história, o maior pontuador de todos os tempos nos Jogos Olímpicos. Não tem ninguém que tenha pontuado mais do que ele. Aliás, ele participou de 5 Olimpíadas. 5 Olimpíadas pela seleção brasileira. Mais de 1.000 pontos nas Olimpíadas. Eu acho que o segundo colocado tem 700 e alguma coisa, só para vocês entenderem a distância de um e do outro. Ele conseguiu, pelo clube dele, o Sírio, ele conseguiu ser campeão mundial de clubes. Então ele se tornou um campeão mundial de clubes. Ele foi medalha de ouro no Pan-Americano de Indianápolis, nos Estados Unidos, contra os Estados Unidos. Eu me lembro desse jogo, 1987. Eu tinha aí por volta dos meus 18 anos, talvez menos, talvez 17 anos, porque eu ia inteirar 18 só em setembro. Então, 17 anos de idade. Eu me lembro desse jogo, e foi assim, sabe, coração na mão, até que a seleção deslanchou e venceu os Estados Unidos por uma diferença significante, algo que nunca tinha acontecido na história. Antes as pessoas falavam assim, olha, tem tantas medalhas de ouro para ser distribuídas, mas a do basquete já é dos Estados Unidos. O basquete era assim. E aí o que aconteceu? Eles romperam esse paradigma, venceram a seleção americana. 1987, estava lá o Oscar Schmidt. E aí então, depois disso, ele vai entrar para o Hall da Fama. O Hall da Fama o convida para ser parte dessa galeria, porque entende o trabalho e a significância dele no esporte, principalmente no basquete. E eu quero só fazer uma última menção antes da gente ver um vídeo dele. E essa menção é que em 1984, ele foi draftado pela NBA nos Estados Unidos, a maior liga de basquete do mundo.
Ele foi convidado para fazer parte dessas equipes que fazem parte ali da NBA. Hoje, o time que o convocou naquela época era o New Jersey, hoje é conhecido como Brooklyn Nets. E aí, então, ele foi draftado. Só que ele foi draftado, ele vai contar isso no vídeo, ele foi draftado assim lá por último lugar, bem no finalzinho. Ele falou assim, não, esse negócio está certo, eles me conhecem não. Só que ele foi para lá para fazer os testes, ele falou, vou para lá. Fez os testes durante uma semana, jogou 5 jogos. Ele virou para o técnico antes dos jogos, ele vai contar isso aí, ele fala assim, ó, eu vou fazer um ponto por minuto. Se você quiser, então, que o seu time tenha 20 pontos, me dê 20 minutos para jogar. Se você quiser que o seu time tenha... Aí ele apelou, ele falou assim, se você quiser que o seu time tenha de 50 a 60 pontos, só feitos por mim, você pode me dar 30 minutos que eu vou fazer. Irmãos, eles deram 25 minutos para ele. Ele estava sendo treinado ainda, né? 25 minutos para um calouro na NBA é muito tempo. Eles dão ali 5, 10 minutinhos e tal. 25 minutos. Ele teve média de 25 pontos em todos os jogos que ele participou. Vamos aplaudir a excelência desse jogador? Vamos aplaudir a excelência desse jogador? Então, assim, por que eu estou contando a história dele? Porque ele recusou, aí o técnico falou assim para ele, não, tá certeza, você vai jogar aqui, eu vou te dar ainda alguns benefícios que não se dá em nenhum outro jogador. Ele falou assim, bateu nas costas do treinador, falou assim, muito obrigado, eu estou voltando para a minha terra. Porque naquela época, se ele jogasse pela NBA, nunca mais poderia jogar pela seleção brasileira. Escuta o que ele fala aí no vídeo, o pessoal vai passar para nós aí, tem jeito de colocar? Tem que tirar daqui, né? Tem que sair daqui. Vamos ver se a gente sai daqui. Vocês colocam o vídeo aí para nós, do Oscar, dando essa entrevista, alguns anos atrás, falando desse acontecimento, desse momento aí. Vamos lá. Queria falar um pouquinho da sua história junto à NBA. Sim. Você recentemente foi homenageado pelo Brooklyn Nets como um jogador da história. Isso. E que, infelizmente, nós não tivemos o privilégio de vê-lo jogar na NBA. Para a garotada aí que não acompanha, na época não podia. Você jogava NBA ou você jogava pela seleção. Exato. Você escolheu jogar pela seleção brasileira. Passados tantos anos, você considera que foi a escolha adequada? Não tenha dúvida. Faria tudo de novo. A mesma coisa. Primeiro que eu cheguei lá botando uma banca que eu não costumo fazer isso. Me draftaram no sexto round. Escolha 138, cara. Falei, sei jogar basquete, porra. Eu vou lá fazer eles pagarem com isso. Eu fui só pra isso. Cheguei lá, falei pro técnico, aqui é 1 ponto por minuto, viu? Você me dá 20 minutos, eu te dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Aí ele ficou olhando para mim assim, desconfiado. E foi isso que aconteceu. Nós jogamos 5 jogos, me deram 25 minutos de média e eu fiz 25 pontos de média. Aí eu passei por ele e falei, agora você acredita, né? O que ele respondeu? Nada. Simplesmente ele me ofereceu um no-cut contract, que na época era um negócio absurdo, que não existia esse negócio de você não ser cortado. Aquilo lá era uma exceção para mim. E aí eu recusei, e os caras falaram, não acredito que você está recusando. Eu falei, meu amigo, a NBA não chega aos pés da minha seleção brasileira. E isso foi o que aconteceu comigo, com orgulho danado eu fiz isso aí. E aí voltei, né, pro Brasil, aí depois teve o Pan-Americano, 3 anos depois. Isso foi em 84 e 3 anos depois a gente ganhou o Pan-Americano. Quando a regra mudou no início dos anos 90, já não fazia mais sentido tentar novamente esse caminho? Não, porque eu estava já meio velhinho, né? Não vou dizer ancião, mas eu estava já num momento em que ser Hulk, né? Você ganhar a posição de Hulk, já não fazia sentido para mim. E eu tinha recusado já lá, os caras não iam, imagina, me chamar de novo. Mas se me chamasse, eu ia falar não de novo. De novo? Se tiver a chance, não contrataram, agora de novo eu não vou falar, não vou para aí. Extraordinário. Mas, ó, eu ia arrebentar na NBA.
Eles não sabem o que eles perderam. Arrebentar. E numa geração extraordinária, Porra, né? Porque era uma geração cara. de Magic Johnson, de Larry Bird, Karl Malone, o Larry Bird. Michael Jordan, que começava Exato. ali naquela época. Você vê o Larry Bird, cara, ele não sabe correr, não sabe pular e joga melhor que todo E mundo. ninguém marcava ele, como você gosta Imarcável. de dizer. Imarcável, Larry Bird. Você continuou com o conceito que foi o maior jogador que você viu? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Porque o cara não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. Ele botava umas fitas e pulava 3 americanos. Tranquilo que eu penso assim. Pessoal, então a gente vai voltar aqui na projeção e o William hoje não está me ajudando não, eu acho que ele está de mal comigo. Irmãos, e deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a gente escuta esse vídeo aí, né, do Oscar, falando sobre isso, ele fala assim, olha, a NBA não chega aos pés da nossa seleção brasileira. Ele tinha paixão por jogar na seleção brasileira. Ele dizia assim, olha, é bom jogar num clube, mas vestir a camisa da seleção é a minha alegria, é representar o meu povo, é falar pelo meu povo, é jogar pelo meu povo. Ele fazia isso de coração. Ele foi quem foi porque ele fez as coisas de coração. E não era um evangélico. Não era um evangélico. Eu não estou enaltecendo aqui a fé dele, não estou enaltecendo aqui o testemunho dele como um cristão, ainda que ele era católico, né? Tinha os seus princípios, foi casado com a mesma mulher durante toda a vida, tinha os seus princípios, né? Era apaixonado por ela, falava dela nas palestras. Eu não estou citando isso, eu estou falando de um homem comum, que nem é uma pessoa que talvez tenha, obrigado, Marquinhos, que tenha o entendimento espiritual da palavra de Deus em relação à nossa terra, e que era apaixonado pelo Brasil. Quantas vezes nós amaldiçoamos a nossa nação? Quantas vezes nós falamos mal da nossa mãe gentil? Quantas vezes nós criticamos aqueles que têm lutado, aqueles que têm batalhado pela nossa nação? É hora de mudar. É hora de nós realmente nos posicionarmos, né, para que a história da nossa nação ela mude, para que essa mãe gentil ela não seja mais machucada, mas ela seja sarada, ela seja curada. Irmãos, o Brasil é um país forte demais, é um país rico demais. Há 500 anos ele tem sido explorado, você sabe disso melhor do que eu. Há 500 anos ele tem sido explorado. Os olhos das pessoas para o Brasil são olhos de egoísmo, de exploração. Mas nós cremos numa geração de investimento. Nós cremos numa geração que abençoará a nossa terra. Nós cremos numa geração de homens e mulheres tementes a Deus e que farão toda a diferença. Porque é isso que está escrito no Salmo 33. O texto vai dizer a partir do verso 12: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode levantar as suas mãos, fechar os teus olhos para não se distrair e repita após mim, declare: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Se você crê, dê um aplauso bem forte a Ele nessa manhã. É do Senhor Jesus. Olha, não é de um conceito, não é de uma ideologia, não é de uma religião. Todo olho bem aberto verá, e o teu nome quem não glorificará? Tu és Senhor. Todas as nações se prostrarão, a uma voz confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Quantos creem que isso vai acontecer, irmão? Dá mais um aplauso a Ele bem forte. É verdade, é verdade, é verdade. Em nome de Jesus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para que lhe pertencesse, para pertencer a Ele. Vós sois propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos um dono, o Brasil tem um dono, porque
Deus é o dono dessa nação, porque Ele criou essa terra. O Brasil não é dos portugueses, e não é dos indígenas, e não é dos afrodescendentes. O Brasil pertence àquele que o fundou, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. O Brasil pertence a Ele por direito de criação e por direito de resgate, porque Ele pagou um preço. Ele pagou um preço, um alto preço com o seu próprio sangue, ao povo que lhe pertence. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade, do lugar da sua habitação, do seu trono. Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Por mais grandiosos que sejam os exércitos de China, Estados Unidos, Rússia, nenhum deles escapa ao poder daquele que é, que era e que há de vir, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Esse é o nosso Deus. Nenhum deles escapa pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força, já dizia Golias. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. Davi vira para aquele homem e fala assim: você vem contra mim com espadas, lanças, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou, irmãos, venceu aquele homem só na palavra, já derrubou o gigante. Nós precisamos profetizar. O Brasil é do Senhor Jesus. Ele é poderoso para mexer com o Congresso, com o Senado. Ele é poderoso para mexer, Senhor, com todos os estados dessa nação. Um dia disseram para Daniel: Daniel, você vai morrer porque você está escalado na lista dos magos e adivinhos. A pessoa diz para ele: eu sei que você não é, mas você está lá listado na lista dos magos e dos adivinhos. E eles não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor, o imperador. Ele diz: me dá um prazozinho, eu vou conversar com aquele que conhece todas as coisas, me dá um prazozinho. Ele se prostra diante do Senhor, reúne os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, diz para eles assim: olha, vamos orar. Se Deus quiser nos revelar, Ele pode. Senão nós já estamos mortos mesmo. O não nós já temos. Se dobraram diante do Senhor. Deus, o imperador ficou louco, ele sonhou. Mas se o Senhor tem um propósito, revela para nós esse sonho. Algo impossível. Os magos chegavam para o imperador e falavam assim: conta para nós o sonho, nós vamos te dar a interpretação. O imperador virava para eles: vocês estão querendo me enganar. Se eu contar o sonho, vocês vão inventar alguma coisa. Vocês têm que falar o que foi que eu sonhei. Ó, irmãos, vocês têm que falar o que foi que eu sonhei e qual que é a interpretação do meu sonho. Se eu entender que está certinho, eu não corto a cabeça de vocês. É desse jeito. E aí Daniel começa a orar. Aí a Bíblia diz assim, ó: numa visão da noite, Deus revela os segredos a Daniel. Está no capítulo 2 de Daniel. E ele faz uma oração. Olha a oração de Daniel: seja bendito o nome de Deus. Quanto tempo? De eternidade a eternidade. Porque dele são duas coisas em especial: sabedoria e poder. Ele tem a sabedoria e que mais? E o poder. Olha que gestor nós temos que governa todo o universo. É um gestor que tem não só poder, ditatorialismo, arrogância, ele tem sabedoria. Ele tem sabedoria e poder. É ele quem muda o tempo e as estações. O que ele faz? Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria a todos os sábios. Ele dá entendimento a todos os inteligentes. O inteligente não é inteligente porque ele pensa ser inteligente, porque Deus concede a ele isso. Revela o profundo e o escondido. Ele conhece até o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, precioso. Poxa vida, irmãos.
Esse é o nosso Deus. Remove reis, estabelece reis. Por que o Brasil tem passado por esse canguiço de governadores? Porque é um povo que se esqueceu dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Sabe, é um povo que está esquecido de Deus, que está vivendo a sua vida, que não está fazendo como Daniel, que não está fazendo como seus amigos. Senhor, nós estamos aqui aos teus pés, revela para nós. Muda os decretos. Quantos creem que o nosso Deus é poderoso para mudar decretos? Muda os decretos. Havia um decreto de morte. Irmãos, o que Deus revelou a Daniel não salvou só Daniel e os seus amigos, salvou todos os outros magos. Isso fala da graça, da bondade de Deus. Sabe, tem muita gente que não merece, mas Deus abençoa a si mesmo. Vai entender isso aí no coração de Deus. O cavalo, diz o texto, é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. E aí eu penso com você nessa manhã, onde está colocada a nossa confiança? Eu não vou citar nomes aqui, porque o vídeo pode cair, você sabe que nós estamos online. Mas, diante de todos os candidatos que já se postaram para pleitear o cargo de presidência da nossa nação, onde está a confiança do nosso coração? Está nos homens. Está depositado nos homens. Ah, se for fulano de tal, vai mudar, irmãos. Sabe, enquanto os olhos da nossa nação estiver voltados para quem? Para Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde nos virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor. E aqui eu quero dar a vocês, a cada um de nós, os quesitos, para que eu e você estejamos orando, e Deus encontre tais qualificações naqueles que serão os nossos representantes no legislativo da nossa nação, no legislativo do nosso estado, nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqueles que serão os nossos representantes no legislativo do Senado, aqueles que serão os nossos representantes no executivo do nosso estado e no executivo da nossa nação. Diz o texto, os olhos do Senhor se voltam-se para quem? Para aqueles que o temem. Primeira coisa que nós precisamos olhar nesses candidatos, ali no coração dele, temor a Deus. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Outra coisa que diz o texto aqui, para quem mais? Para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal. Não só aqueles que temem ao Senhor, mas aqueles que esperam nele. O que Deus faz com essas pessoas? A fim de livrá-los da morte, garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome, de escassez, de luta, de dificuldade, de peleja. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Em que hora? Na hora da tribulação, da angústia. A nossa esperança está onde, irmãos? A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração. Pois o que? Terceira coisa, confiamos. Diga comigo, temor do Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor. Vamos repetir? Diga, o temor do Senhor, esperar no Senhor e confiar no Senhor. Confiamos no seu santo monte. Esteja sobre nós esse amor leal, essa lealdade, essa misericórdia, essa bondade, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Então, irmãos, onde está colocada a nossa esperança? Onde está colocado o temor do nosso coração? Então são 3 quesitos, 3 segredos para que uma nação seja bem-aventurada. É uma nação que teme ao Senhor, é uma nação que confia no Senhor,
E é uma nação que espera no Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, me ajuda, que o meu temor seja somente a Ti. A minha esperança esteja depositada aos Teus pés. E que eu confie no Senhor, hoje, para todo sempre. Amém. Você recebe isso? Então, hoje é um tempo de ceia. Nós vamos cear, abençoar aqui a sua vida. E hoje à noite, você que está nos assistindo, nós vamos dar continuidade a essa palavra, falando sobre o temor do Senhor. Falando sobre a confiança no Senhor. Falando sobre o que é esperar no Senhor. E Deus há de nos ajudar. Vamos ficar de pé para nós fazermos essa oração, tomarmos a ceia. Em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã tão especial. Essa manhã, meu Deus, que é celebrado o Dia das Mães. Que dia especial. Elas que merecem toda a nossa atenção, toda a nossa homenagem. Alguns já não têm a mamãe do lado, como eu, a minha irmã que está aqui, as nossas irmãs. Outros ainda têm esse privilégio de celebrar com a sua mamãe. Alguns a perderam cedo demais, como a minha esposa, que tinha apenas 16 anos de idade, quando a sua mamãe partiu. E nós queremos aqui orar por aquelas que são tão preciosas, que são gestoras de vida, gestoras das suas casas, das suas famílias, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nos lembramos aqui de Susana, mãe de John Wesley, de Charles Wesley, porque às vezes a gente vê a biografia desses homens extraordinários que evangelizaram o mundo, mas por trás deles estava uma mãe que cuidava de 17 filhos e que era tão disciplinada que deu vez ao nome da denominação fundada por John Wesley, o metodismo. Uma mulher disciplinada, uma mulher que deixava os meninos todos bem alimentados, vestidos, mulher de Provérbios. Que o Senhor abençoe essas mães nesse dia tão especial, onde também celebramos aqui a ceia do Senhor. Mas também oramos por essa pátria amada, Brasil. Dentre tantas mil, Tu és a nossa mãe gentil, a nossa pátria amada, Brasil. E nós pedimos que do Acre, do Iapoque ao Chuí, todos os estados e as regiões, que o Senhor tenha misericórdia de Ti, Brasil. Que o Senhor volte os Teus olhos e os Teus ouvidos para o clamor. Esse é um ano de transformação, eu creio. É um ano em que os teus olhos não estarão nas estatísticas daqueles que estão à frente nas estatísticas, mas os teus olhos estarão voltados para aqueles que têm o temor do Senhor. Às vezes uma pessoa que está lá no final ultrapassará todos, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós oramos para que a tua igreja não seja comprada, não seja negociada, não seja vendida, que nós possamos cumprir bem o nosso papel, de dobrar os nossos joelhos, mas também de eleger aqueles que serão os regentes dessa nação. Nós colocamos diante de Ti essa ceia. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, ergueu, deu graças, entregou aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, porque esse é o meu sangue, é o meu corpo, que é partido
por cada um de vocês. Fazer isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Obrigado, Jesus. O teu corpo é perfeita a oferta que satisfez a justiça de Deus, o sacrifício perfeito. Naquela cruz saía um perfume agradável que subia aos céus, para que a terra não fosse destruída. Naquela mesma noite, o Senhor toma também o cálice, o Senhor ergue aquele cálice, dá graças, entrega aos discípulos e diz: tomai e bebei todos vós, este agora é o meu sangue, é a minha vida, que é derramada por vocês para perdão dos vossos pecados. Fazer isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Enquanto nós adoramos o Senhor, sai do seu lugar, venha tomar a ceia, em nome de Jesus. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem, Jesus. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Meu Pai, vem. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Meu Deus, vem sobre nós. E na terra somos proclamamos: aviva-nos, Aviva-nos. aviva-nos, Aviva-nos. aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva a nossa terra. Meu coração, Meu Pai uma amado, ferida de fome por ti. queremos ter fome por ti. Fere meu